As luzes vermelhas e azuis da viatura piscavam sem parar, cortando a escuridão da noite e pintando o acostamento da rodovia com cores de pesadelo. Cada flash iluminava o rosto duro do policial que me encarava, e o olhar dele não era de quem busca a verdade, era de quem já tinha encontrado um culpado. Minha boca estava seca. Eu tentava formular uma frase, qualquer coisa para provar minha inocência, mas as palavras simplesmente não saíam. Foi quando ele disse a frase que me gelou até os ossos. A frase que iniciou o pior momento da minha vida. Essa sua história de que é só o motorista não vai colar pra cima da gente, não. Ele falou com uma calma assustadora, enquanto seu parceiro, ao lado, segurava o pacote marrom que eles tinham arrancado de debaixo do banco do meu carro. Aquele pacote. Aquele objeto que eu não sabia que existia, mas que agora era a prova da minha cumplicidade. Naquele instante, o chão sumiu sob os meus pés. Eu vi minha vida inteira, meu trabalho honesto, minha reputação, minha família, tudo sendo sugado para dentro daquele pacote imundo. Eu era um homem inocente, mas ali, sob as luzes daquela blitz, eu era apenas mais um bandido. Tudo começou na tarde de hoje, segunda-feira, 21 de julho. Uma segunda-feira que tinha tudo para ser como qualquer outra. Lenta, com um movimento fraco, o dia mais difícil da semana para nós, motoristas. Eu estava rodando pelo centro do Rio, já pensando em como seria difícil bater a meta, quando o aplicativo tocou com uma oferta que fez meus olhos brilharem. Uma corrida longa. O destino era Teresópolis, na região serrana. O valor era excelente, daqueles que salvam a semana inteira. Eu não pensei duas vezes. Aceitei na hora. Corridas longas são uma faca de dois gumes. Por um lado, o dinheiro é garantido, e você não precisa ficar rodando e gastando combustível à toa. Por outro, podem ser incrivelmente entediantes. Horas na estrada, muitas vezes com um passageiro que não quer conversar. Apenas o som do rádio como companhia. Mas naquela segunda-feira fraca, a viagem pareceu uma bênção, um presente. Eu me sentia com sorte. Peguei o passageiro, iniciei a viagem no aplicativo e me preparei mentalmente para as próximas 2 horas de estrada. Seria uma viagem monótona, sim, mas lucrativa. Era apenas mais um dia de trabalho, mais um frete. Eu estava focado nos aspectos práticos. O melhor caminho para pegar a serra, os pedágios, o consumo do carro. Eu era um profissional executando uma tarefa bem definida, completamente alheio ao fato de que aquela corrida, que parecia ser a solução para a minha semana, estava na verdade me conduzindo para a maior e mais aterrorizante provação da minha vida. Meu passageiro era um rapaz que aparentava ter uns 20 e poucos anos. Rosto magro, cabelo descolorido na parte de cima, vestia um moletom de time de futebol e uma calça jeans. Ele entrou no banco de trás, respondeu meu "boa tarde" com um aceno de cabeça, e foi só. Antes mesmo de eu engatar a primeira marcha, ele já estava com os fones de ouvido, os olhos vidrados na tela do celular. Para ser sincero, em uma viagem longa como aquela, eu até senti um certo alívio. Eu não estava no meu dia mais falante, e a perspectiva de ter que manter uma conversa fiada por 2 horas não me animava nem um pouco. O silêncio dele para mim era sinônimo de uma viagem tranquila e sem complicações. Ele não pediu para mudar a rota, não reclamou do ar-condicionado, não pediu para trocar a estação de rádio. Ele era a definição do passageiro. Fantasma. Uma presença física no carro, mas completamente ausente em espírito. Ele era apenas uma figura no meu espelho retrovisor, um vulto concentrado em seu próprio mundo digital. Em nenhum momento ele demonstrou nervosismo ou agitação. Parecia apenas um jovem da sua idade imerso na internet. Olhando para trás agora, percebo que o silêncio dele não era de tranquilidade, era de concentração. A calma dele não era de um passageiro comum, era a calma de quem está focado em uma missão. Mas, naquele momento eu não vi nada disso. Eu vi apenas um cliente quieto que me permitiria fazer meu trabalho em paz. Um cliente que, sem que eu soubesse, carregava consigo um segredo que tinha o poder de me arrastar para a escuridão junto com ele. Meu passageiro era um rapaz que aparentava ter uns 20 e poucos anos. Rosto magro, cabelo descolorido na parte de cima, vestia um moletom de time de futebol e uma calça jeans.
Ele entrou no banco de trás, respondeu, meu boa tarde, com um aceno de cabeça, e foi só. Antes mesmo de eu engatar a primeira marcha, ele já estava com os fones de ouvido, os olhos vidrados na tela do celular. Para ser sincero, em uma viagem longa como aquela, eu até senti um certo alívio. Eu não estava no meu dia mais falante, e a perspectiva de ter que manter uma conversa fiada por 2 horas não me animava nem um pouco. O silêncio dele, para mim, era sinônimo de uma viagem tranquila e sem complicações. Ele não pediu para mudar a rota, não reclamou do ar-condicionado, não pediu para trocar a estação de rádio. Ele era a definição do passageiro fantasma, uma presença física no carro, mas completamente ausente em espírito. Ele era apenas uma figura no meu espelho retrovisor, um vulto concentrado em seu próprio mundo digital. Em nenhum momento ele demonstrou nervosismo ou agitação. Parecia apenas um jovem da sua idade, imerso na internet. Olhando para trás agora, percebo que o silêncio dele não era de tranquilidade, era de concentração. A calma dele não era de um passageiro comum, era a calma de quem está focado em uma missão. Mas naquele momento eu não vi nada disso. Eu vi apenas um cliente quieto, que me permitiria fazer meu trabalho em paz. Um cliente que, sem que eu soubesse, carregava consigo um segredo que tinha o poder de me arrastar para a escuridão junto com ele. A primeira hora da viagem foi exatamente como eu previ, pacífica e monótona. Deixamos o caos do rio para trás e começamos a subir a Serra dos Órgãos. A paisagem, com todo aquele verde e as montanhas imponentes, é sempre bonita de se ver. Eu coloquei meu podcast para tocar, um programa de história que eu adoro, e me perdi na narração. O carro roncava suavemente, o ar-condicionado no ponto certo, o sol da tarde entrando pela janela sem incomodar. O passageiro no banco de trás continuava em seu próprio mundo, imóvel, provavelmente dormindo ou assistindo a algum filme. Eu me sentia completamente em paz, em controle. Eram nesses momentos que eu mais gostava da minha profissão. A solidão da estrada, a ausência de um chefe no meu cangote, a liberdade de ser o dono do meu tempo, ainda que estivesse a serviço de um aplicativo. Meus pensamentos vagavam por assuntos do dia a dia, o que teria para o jantar, a necessidade de trocar os pneus do carro no próximo mês, o aniversário do meu filho que se aproximava. Eram pensamentos normais, de um homem comum vivendo um dia comum. Eu estava tão mergulhado nessa normalidade, nessa falsa sensação de segurança, que não percebi as pequenas coisas. Não percebi que o silêncio do meu passageiro não era de relaxamento, mas de ansiedade. Não percebi que ele não estava vendo um filme, mas sim trocando mensagens de texto curtas e nervosas. Eu estava apenas dirigindo, um homem honesto fazendo seu trabalho, completamente cego para o fato de que meu carro, naquele momento, era uma peça em um tabuleiro de um jogo perigoso que não era o meu. Foi logo depois de passar pela praça do pedágio principal, em um trecho mais reto da rodovia, que eu vi, primeiro, um ponto de luz azul e vermelha piscando à distância. Conforme eu me aproximava, a cena se tornava mais clara. Cones laranja formando um funil na pista, viaturas paradas no acostamento e policiais da Polícia Rodoviária Federal, fazendo sinal para os carros diminuírem a velocidade. Uma blitz. Minha primeira reação, juro por Deus, foi de leve aborrecimento. Que ótimo, vamos perder uns 10, 15 minutos aqui, pensei comigo mesmo. Para um motorista profissional, uma blitz é apenas isso, um atraso, um procedimento necessário, mas que quebra o ritmo da viagem. Meu coração não acelerou, minhas mãos não suaram. Eu não tinha absolutamente nada a temer. O carro está no meu nome. A documentação está rigorosamente em dia. O kit GNV inspecionado, minha habilitação, tudo perfeito. Sou um trabalhador, um pai de família. Não devo nada a ninguém. Olhei rapidamente pelo retrovisor para o meu passageiro. Ele continuava na mesma posição, olhando para o celular. Não demonstrou nenhuma reação visível, o que me deixou ainda mais tranquilo. Ok. Vamos passar por isso e seguir viagem, eu pensei. Fui diminuindo a velocidade, entrei na fila de carros que se formava e aguardei minha vez, com a paciência de quem já passou por aquilo centenas de vezes.
Era apenas mais um obstáculo de rotina na longa estrada da minha profissão. Uma rotina que estava prestes a ser quebrada da forma mais violenta possível. Um dos policiais fez sinal para que eu encostasse. Parei o carro. Suavemente no acostamento, desliguei o podcast e baixei o vidro do motorista. O policial se aproximou. Era um homem alto de uns 40 anos, com uma expressão séria, mas não agressiva. O rosto marcado pelo sol da estrada. "Boa tarde, senhor", ele disse com a voz firme e profissional. "Boa tarde, policial", respondi com um sorriso amigável, já pegando a carteira com os documentos. "Documento do veículo e habilitação, por favor." Entreguei a ele meus documentos que já estavam separados como sempre deixo. Ele pegou os papéis, conferiu meu nome, minha foto, a placa do carro. Depois, deu uma volta rápida ao redor do veículo, checando os pneus, o estado geral, e olhou o selo do GNV no para-brisa. Era o procedimento padrão. Tudo estava acontecendo exatamente como em todas as outras blitzes pelas quais já passei. Eu estava completamente calmo, esperando apenas ele me devolver os documentos com um "tudo certo, pode seguir viagem". Eu já estava até pensando em qual música colocaria para tocar quando voltasse para a estrada. O passageiro atrás continuava em silêncio absoluto. A normalidade da situação era tão grande que eu me permiti relaxar. Eu não tinha a menor ideia de que aquela tranquilidade era a calmaria que antecede um furacão e que o olhar daquele policial estava prestes a mudar de direção e, com isso, mudar o meu destino. Ele segurava meus documentos na mão, pronto para me devolver e me dispensar com um "boa viagem". Era o que deveria ter acontecido. Mas algo o fez hesitar. Foi um instinto. A experiência de anos na estrada, talvez. Seu olhar, que até então estava focado em mim e nos papéis, desviou-se para dentro do carro, passando pelo banco do carona vazio e pousando na figura silenciosa no banco de trás. E ali, seu olhar demorou. Eu vi, da minha posição, a expressão do policial mudar sutilmente. Sua sobrancelha se contraiu levemente. Ele não estava mais olhando para um passageiro. Ele estava analisando um suspeito. Ele deve ter notado o que eu, na minha ingenuidade, não notei. A rigidez na postura do rapaz, o jeito como ele segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, o suor quase imperceptível que começava a brotar na sua testa, apesar do ar-condicionado, e principalmente o fato de que o rapaz se recusava a encontrar o olhar do policial, mantendo os olhos cravados na tela do celular como se sua vida dependesse daquilo. O policial experiente leu todos esses sinais em uma fração de segundo. A atmosfera, que era de profissionalismo rotineiro, ficou subitamente pesada, carregada de uma suspeita elétrica. O policial não sorria mais. Sua mão, que estava relaxada, agora parecia mais perto da arma em seu coldre. Ele olhou de volta para mim, mas seu olhar era outro. Era um olhar que me incluía na equação da sua desconfiança. Naquele exato segundo, um frio percorreu a minha espinha. Eu não tinha feito nada de errado, mas o olhar daquele homem me fez sentir como o pior dos criminosos. É uma sensação estranha. Imagino que alguns de vocês já tenham sentido. Aquele momento em que você está em uma situação perfeitamente legal, mas a autoridade à sua frente te olha de um jeito que faz você questionar a si mesmo. Você já sentiu isso? Aquele pânico gelado, mesmo sabendo que é inocente? Me conta aqui nos comentários como é essa sensação para você, porque o que veio depois foi a materialização desse meu medo. O policial me devolveu os documentos, mas o gesto não foi de liberação. Foi apenas um procedimento, antes do próximo passo. "Senhores", ele disse, e a voz dele agora era mais alta, mais grave, projetada para não deixar dúvidas de que era uma ordem. "Vou pedir que os dois desliguem o veículo e desembarquem, por favor. Mantenham as mãos à vista e fiquem ao lado da porta do motorista." A palavra "senhores", no plural, foi o que me atingiu em cheio. Eu não era mais o senhor condutor. Eu era parte de um grupo. Eu e o meu passageiro. Fomos colocados no mesmo saco. Meu coração, que até então estava calmo, começou a bater mais forte. Um sentimento de injustiça começou a borbulhar dentro de mim. "Mas policial, algum problema?" eu perguntei, tentando manter a voz calma.
Procedimento de rotina, senhor. Apenas colabore. Desçam do veículo, por favor. A palavra colabore soou como uma ameaça. Desliguei o carro, peguei a chave e saí. O ar da serra parecia mais frio. O passageiro saiu logo em seguida, em silêncio, sem me olhar. Ficamos ali, em pé, no acostamento barulhento da rodovia, enquanto outro policial se aproximava para ficar conosco. Eu era agora um personagem em uma cena que eu não tinha escrito. Um suspeito em um crime que eu nem sabia qual era. Enquanto um policial alto e de bigode ficava parado a alguns metros de nós, com a mão no coldre, nos observando como um gavião, o primeiro policial começou a revista no meu carro. E não foi uma olhada superficial. Foi uma busca minuciosa, metódica, que fez meu estômago revirar. Ele abriu o porta-luvas, tirou meus documentos, o manual, do carro, o panfleto do seguro. Depois enfiou a mão nos vãos dos bancos, levantou os tapetes. Eu assistia àquela cena com um sentimento de violação profunda. Aquele carro não é só um bem material. É o meu escritório, o meu ganha-pão, o lugar onde passo 12 horas por dia. É uma extensão da minha casa. E vê-lo sendo revirado daquela forma, como se fosse a cena de um crime, me encheu de uma raiva impotente. O que eles estavam procurando? Eu repassava a minha vida mentalmente. Não, eu não devia. Nada. Não tinha feito nada. Então a raiva começou a dar lugar ao medo. E se um antigo passageiro esqueceu algo ilegal no meu carro sem que eu visse? Um resquício de droga, qualquer coisa? A minha vida profissional poderia ser arruinada por um descuido. A cada porta que o policial abria, a cada compartimento que ele checava, minha ansiedade aumentava. O passageiro ao meu lado continuava em silêncio, imóvel. E o silêncio dele, que antes era um alívio, agora era a coisa mais assustadora do mundo. Depois de revistar o porta-malas e não encontrar nada além do meu estepe e das minhas ferramentas, o policial voltou sua atenção para o interior do carro, especificamente para o banco de trás, onde o passageiro estava sentado. Ele passou a mão por cima do estofado, depois se agachou, iluminando o chão do carro com sua lanterna. E então, ele parou. Ficou imóvel por um segundo, com o corpo meio curvado para dentro do carro. Do meu lugar no acostamento, eu não conseguia ver o que ele via, mas senti a mudança na energia da cena. O policial que nos vigiava também percebeu e ficou mais alerta. O silêncio que se instalou foi quebrado apenas pelo som dos carros passando na rodovia. Lentamente, o policial enfiou o braço debaixo do banco do passageiro. O movimento foi cuidadoso, como o de alguém desarmando uma bomba. E de lá, ele puxou um pacote. Não era grande, talvez do tamanho de um tijolo, mas era denso. Estava completamente envolto em fita adesiva marrom, daquelas grossas, sem nenhuma identificação. Um pacote feito para esconder o que tinha dentro. Ele se levantou segurando o objeto com a ponta dos dedos, como se fosse algo contagioso. Ele não disse uma palavra. Apenas balançou o pacote levemente no ar e olhou para o seu parceiro. E aquele olhar de confirmação entre eles foi o prenúncio da tempestade que estava prestes a cair sobre a minha cabeça. O policial se aproximou de nós, segurando aquele pacote marrom como se fosse um troféu de caça. O barulho dos carros passando na rodovia parecia ter diminuído, e tudo o que eu conseguia ouvir era a batida descontrolada do meu próprio coração. Ele parou na nossa frente e ergueu o pacote na altura dos nossos olhos. A pergunta que ele fez foi simples, direta, mas carregada com o peso de uma sentença. Vou perguntar uma só vez. De quem é isso aqui? O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu olhei para o passageiro, e ele olhou para mim. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de um pânico infantil. Não, não é meu, senhor. Ele gaguejou, a voz fina, quase um miado. Eu nunca vi isso na minha vida. Foi uma negação fraca, patética, a negação de um culpado. E foi nesse momento que o meu mundo, que já estava inclinado, desabou de vez. Porque se o pacote não era dele e nós éramos as duas únicas pessoas no carro além de mim, a suspeita recairia, inevitavelmente, sobre o responsável pelo veículo, sobre mim. Os dois policiais, como se tivessem ensaiado, viraram-se e cravaram os olhos em mim. O olhar,
Deles não continha mais dúvidas. Era um olhar de certeza, de acusação. Na mente deles a história estava clara. Eu era o transportador, o mula, e o rapaz ao meu lado era o meu ajudante. A minha inocência, a minha vida inteira de trabalho honesto, tudo isso foi apagado em um instante. Eu era o dono do carro. O pacote foi encontrado no meu carro. Logo, eu era o culpado. E pela primeira vez na vida, eu senti o terror de ser julgado e condenado sem direito à defesa. Senhor, pelo amor de Deus, eu sou motorista de aplicativo. Eu juro pela vida dos meus filhos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu praticamente gritei, a voz embargada pelo desespero. Peguei meu celular e mostrei a tela para o policial. Olha aqui, a corrida. Começou às 2 da tarde, o nome dele, a avaliação dele, está tudo aqui. Eu nunca vi esse rapaz na minha vida. Mas o policial mal olhou para a tela. O ceticismo no rosto dele era como um muro de pedra. Ele me afastou um pouco do passageiro e começou a interrogatório. Ali mesmo, no acostamento da rodovia. As perguntas eram rápidas, diretas, cheias de armadilhas. Onde você pegou ele exatamente? Ele te ofereceu algum dinheiro extra por fora do aplicativo? Por que você estava tão calmo quando eu te parei? Essa história de ser só o motorista é velha, a gente ouve todo dia. Cada pergunta era uma pá de terra sendo jogada sobre a minha inocência. Eu respondia a tudo, repetindo minha história de novo e de novo, mas sentia que minhas palavras se perdiam no vento. Para eles eu era apenas mais um criminoso tentando se safar. Eu olhava para a viatura e imaginava as algemas frias nos meus pulsos. Pensei na minha esposa recebendo uma ligação da delegacia. Pensei nos meus filhos. Pensei na vergonha, na humilhação. Como eu provaria minha inocência? Era a minha palavra contra a de um estranho e um pacote de drogas encontrado no meu carro. Naquele momento, eu senti na pele o que é ser impotente, o que é ter sua vida nas mãos de outras pessoas que já decidiram que você é culpado. O que me salvou não foi o meu desespero nem a minha insistência. Foi a tecnologia e a estupidez do meu passageiro. Enquanto um policial me pressionava, o outro, mais experiente, pegou o celular do rapaz. E ali, a casa caiu para ele. O aparelho estava cheio de mensagens de um aplicativo, combinando em detalhes a entrega daquele pacote. O endereço de retirada, o destino final em Teresópolis, os valores, os códigos, tudo. E o mais importante, as mensagens provavam que o esquema tinha sido arranjado minutos antes de ele chamar o meu carro, e que eu era apenas o otário da vez, o motorista aleatório que ele tinha chamado para fazer o transporte sem que eu soubesse. Ao ler as mensagens, o policial que me interrogava parou. Ele me olhou, olhou para o rapaz, e eu vi a certeza no olhar dele finalmente se quebrar. O passageiro, vendo que não tinha mais saída, desabou e confessou tudo. O alívio que senti foi tão forte que minhas pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar no carro. Vi eles algemarem o rapaz e o colocarem na viatura. O policial me devolveu meus documentos e meu celular. Pode ir, senhor. Desculpe o transtorno. E foi só. Ele virou as costas e foi embora. Desculpe o transtorno. Aquela frase ecoou na minha cabeça. Um transtorno. Quase fui preso. Quase tive minha vida destruída. E para ele, foi um transtorno. Liguei o carro e continuei a viagem. Mas eu não era mais o mesmo homem. Aquela 1 hora no acostamento me ensinou que a linha que separa a vida de um cidadão honesto da vida de um criminoso é assustadoramente fina. Um toque errado no aplicativo, um passageiro mal intencionado, e tudo que você construiu pode virar pó. A inocência, eu descobri da pior maneira, às vezes precisa ser provada. E nem sempre a gente consegue. Essa foi por um triz. Foi a corrida em que eu mais senti medo em toda a minha vida. É uma daquelas histórias que provam que o maior perigo da nossa profissão, às vezes, não é o assalto à mão armada, mas o passageiro silencioso, aquele que te envolve nos problemas dele sem que você sequer perceba. Nós, motoristas, carregamos o mundo dentro do nosso carro. E às vezes, o mundo pode ser um lugar muito perigoso. Fica aqui o meu relato como um alerta para todos os meus colegas de profissão. Fiquem atentos, confiem na sua intuição. Se algo parecer errado, talvez seja porque realmente está. E você, já passou por um susto
Por uma situação em que foi envolvido em algo por causa de um passageiro? Deixe-o, seu relato, a sua história, aqui nos comentários. Vamos usar este espaço para nos alertar e nos fortalecer. E se você acredita que histórias como essa, do lado B da vida de um motorista, precisam ser contadas, me ajude a continuar. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas corridas da vida.